Olá crianças, mais um vídeo do Sasco no canal. Hoje vamos falar sobre a morte do Super-Homem, os bastidores da criação. Então, bora pra vinheta. Eu estava pesquisando na internet sobre a morte do Super-Homem e vi que existe muito sobre a história em si, muita crítica, muita resenha sobre a história em si, mas pouca coisa sobre os bastidores da criação dessa história, como aconteceu e qual foi a repercussão dela. Então eu até vi dois vídeos bem bacanas, que eu vou até deixar no link, do Cangaia Nerd e do Dois Quadrinhos, que são blogs bem legais, são canais de vídeo do YouTube, bem bacanas, legais sobre quadrinhos, e eles falam um pouco dessa questão. Daí eu resolvi fazer uma pesquisa e fazer também uma versão explicando os bastidores, como foi a repercussão mundial, e que realmente foi acho que o último boom dos quadrinhos assim mundial nessa questão de cobertura da mídia. Eu retirei alguns trechos do documentário Super Heroes: A Never Ending Battle. Meu inglês nórdico é maravilhoso nessa questão, vou deixar o link também. Tem no YouTube inteiro para assistir, são 3 capítulos, bem curtinha, bem legal, assim, acompanha desde a criação dos super-heróis nos anos 30 até a era atual. E eu retirei daí o trecho e legendei o trecho da parte que fala da morte do Super-Homem. Como foi a repercussão lá nos Estados Unidos, como foi a criação. The edgy, gritty, unrestrained comics at Image immediately sold millions of copies. While at the same time, the superhero who started it all was out of vogue, and DC Comics was eager to make Superman relevant again. The Superman books were linked together. All of us writers and artists would get together about once a year and create a loose continuity for the entire next year. We were having one of these meetings, and we had come up with the wedding of Superman and Lois. And we asked Jeanette Kahn, who was the publisher, to listen to the idea. And Jeanette said, "Oh, you can't do that. We can't have them married because they're not married in the TV show." And we were just a little disgruntled. And as she closed the door, Jerry Ordway said what he always says, which is, "Let's just kill him." And instead of laughing it off this time, we said, yeah, let's just kill him. It wasn't kryptonite that killed Superman. It was the comic strip's writers. They killed off Superman. What's next? We had done that many times in the past, but he would be dead in one issue and alive in the next. And we said, oh no, he's going to be seriously dead. He's not going to just die in one issue. It's going to be a painful, slow battle and death. And then he's going to stay dead. And the day actually that Superman died, we all wore black armbands in the office. The death of Superman was an 11-issue crossover event that received unprecedented media attention. Eager buyers were given a choice of the actual comic book or a commemorative edition wrapped in Mylar for collectors. So here we go. This is it right here. This is what started the big boom of collecting with DC, one of the biggest books of all time. Superman 75, The Death of Superman, black bag version. Inside, you had this comic book right here, Tombstone of Superman, stamp collection, Daily Planet Obituary, the black armband. Why did he have to die? He's maybe a little too good for the world we live in right now. Also, sales were lagging. From a peak of nearly 1 million comic books a month in the 1950s to barely 250,000 recently. But the Death of Superman issue that flooded comic book stores today is expected to sell close to 3 million copies. People were buying them 10 at a time and buying them for their aunts and their uncles and their nieces and nephews and friends and their dogs. I don't know. They were buying them for everybody. I have a 2-year-old baby, and I figured when she gets grown, this is a college education. And I'll be back here to buy the issue when he comes back, so then she can go to pre-med school also. We knew we were going to bring him back because we're not stupid. And besides, they wouldn't have let us kill him for real. I couldn't believe that people actually thought that he was for real dead. I mean, we're so used to comic books being the land of eternal rebirth that it never occurred to us that people would think he was dead for real. And it was only finally after a year of sustained torture that we did bring back our hero. Nothing lasts forever. So a year later, when they revealed the return of Superman, all of a sudden, we were having cases of comics that weren't selling.
problem there is that people are suddenly investing when there's no buyer, like the Beanie Babies phenomenon, where suddenly collectability is everything, and then one day the market drops out. In the early 1990s, it happened with comics too. It was a bubble. Prices were inflated, and suddenly people were coming in and saying, if you have #1 of this comic with its special gold foil cover, you know, this will one day be worth as much as an issue of Action Comics #1 that your mother's kept in the cellar. And of course it wasn't, because these comics were being produced in mass quantities. There's still millions of them lying in warehouses now that aren't worth anything at all. Enquanto lá nos Estados Unidos a repercussão estava grande, toda essa questão que o personagem ficou desaparecido, ficaram atrás dele, surgiram 4 novos. Aqui no Brasil as histórias continuaram. Apesar da Abril ter lançado A Morte do Super-Homem em novembro de 93, as histórias do personagem, como estavam ainda atrasadas em relação à cronologia americana, ainda continuavam saindo. Era tipo, ó, o Super-Homem morreu, mas se quiser ver histórias dele vivo, ainda está nas bancas, entendeu? E isso ficou rolando. Claro que a Abril aproveitou o hype da questão. Ninguém dá para tirar o mérito dela, tinha que aproveitar mesmo. Foi uma notícia mundial, eles aproveitaram o balanço para ir na onda. Eu revirei a internet para tudo, Vimeo, YouTube, para localizar a bendita vez que apareceu a morte do Super-Homem falada no Jornal Nacional. Mas eu não encontrei. Eu vi relatos que foi o nosso querido imortal Cid Moreira que apresentou a morte do Super-Homem. Como eu não achei a imagem, eu acho que foi mais ou menos assim. Brasília, 20 horas. Morre o Homem de Aço. Nos Estados Unidos, o Super-Homem tomba em combate. A Abril aproveitou o hype também e lançou edições especiais. A famosa edição com a capa, até vou colocar aqui, e colocar na imagem como um todo também, as edições especiais. Saiu aquela imagem do S sangrando, que ficou icônica, virou camiseta, tem até hoje camiseta rolando com o S sangrando. Teve reedições dessa mesma história. A Panini lançou, né, aqueles 2 encadernados reunindo a morte, o retorno e o funeral. O encadernado da Panini, aliás, ele é baseado num encadernado gringo que não tem tudo que saiu na época da Abril. Então a Abril acabou com cortes e tudo, é a versão mais completa que tem da Morte do Super-Homem, com A Morte do Super-Homem, O Funeral para um Amigo, aquela minissérie em 4 partes. Tem Além da Morte, que é um especial. E também tem o Retorno do Super-Homem, que são aquelas 3 revistas. Eu vou colocar todas as imagens aqui, para vocês terem uma ideia. Até tem aqui na prateleira, mas não vou procurar agora. A questão, é uma boa história? Eu particularmente gosto muito da história da Morte do Super-Homem, tanto a morte, o retorno, o funeral para um amigo, eu acho bacana. É uma história bem simples, na verdade. Não tem muito o que falar, é apenas um Hulk que surge e é uma ameaça para o Super-Homem. Eles tinham que matar o Super-Homem de alguma forma e arrumar dessa maneira. Mas o jeito que foi feito foi muito interessante. Que as edições elas foram dando um senso de urgência muito grande. Elas começaram em contagem regressiva, primeiro com 4 quadros, depois com 3 quadros, dois quadros, e na última, que é a Morte do Super-Homem, é apenas um quadro só por página. É uma edição inteira de splash pages, é a batalha final só com um quadrinho de imagem. O legal dessa Morte do Super-Homem também foi o surgimento de 4 novos personagens, que até então no roteiro seriam os que poderiam ser o Super-Homem. O Aço, que todo mundo sabia que não poderia ser o Super-Homem. O Erradicador, que ficou naquela questão que talvez fosse. O Super Cyborg, que também tínhamos dúvidas se poderia ser o Super-Homem. E o Superboy, que é meu favorito, Superboy de jaquetinha.
que até ganhou revista própria depois. Eu acompanhei, eu tenho todas aqui, todas as revistas do Superboy. Eu sou fãzóide do Superboy, queria muito ver ele no cinema ou numa série, alguma coisa relacionada, porque era muito divertido. Ele no Havaí, até eu vou fazer um vídeo especial só do Superboy, de heróis renegados dos anos 90, porque merece. E esses novos personagens, eles tiveram uma importância bem legal na trama. E cada um tinha um quadrinho diferente, e a gente acompanhava todos eles naquela junção até o final, que era o retorno, que realmente todo mundo sabia que Kal-El iria voltar. Eles não são bobos, né, como vocês viram no documentário que eu postei. Lógico que eles iam trazer de volta o Super-Homem. Basicamente era isso, então eu vou fazer mais agora dessa questão de bastidores, porque falar de quadrinho é legal também, eu adoro, mas é legal saber os bastidores também. Eu quero fazer bastante da Marvel, que eu estou relendo aquele livro A História Secreta da Marvel, então já estou reunindo material e falar da criação de cada personagem, histórias icônicas, e eu quero ver se coloco pelo menos uma vez por mês, então um vídeo só para bastidores dos quadrinhos, beleza? Então basicamente é isso. Espero que tenham gostado, e se acham que deve continuar essa série de bastidores dos quadrinhos, dê um like aí, compartilhem, me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, e semana que vem estamos de volta. Forte abraço, tchau.